Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao programa Troca de Ideias com o professor Mário Beni, neste 15 de novembro de 2022. Aqui em Florianópolis, ou melhor, aqui na Palhoça, está fazendo algo em torno de 22, 24 graus. Está quente aqui, está abafado. Nosso convidado de hoje é doutor em turismo pela Univale, mestre em administração pela mesma instituição, graduado em design com habilitação em design industrial, especialista em planejamento, gestão e marketing. É pesquisador na área da economia criativa. Atuou como diretor dos campi da Grande Florianópolis na Univale e como diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer, na Univale de 2014 a 2022. Foi coordenador de cursos de graduação nas áreas de tecnologia em design gráfico, produção publicitária, fotografia e design de interiores. É avaliador de cursos junto ao INEP-MEC e Conselho Estadual de Educação, CEEDS-SC, com diversas avaliações de reconhecimento de cursos presenciais e à distância nos eixos da produção cultural, design e comunicação. Atua como presidente do Comitê Central do CPA, Comissão Própria de Avaliação, e coordenação do Comitê Regional da Grande Florianópolis da Univale desde maio de 2018. Professor Dr. Renato Bichli Rodrigues, seja muitíssimo bem-vindo. Professor Mário, com o senhor. Caríssimos participantes, sejam muito bem-vindos a este espaço de convergência, ideação e compartilhamento, onde transitamos conscientes dos adjetivos da convivência mútua, na lucidez das palavras e com novas reflexões. O tema de hoje é economia criativa e turismo. O nosso convidado é o professor Dr. Renato Bichli Rodrigues, da Univale, que nos prestigia. E eu diria que há uma nova maneira de considerar os negócios presentes em áreas como moda, cinema, lazer, turismo, comércio, eventos, entretenimentos, bares, restaurantes, show business, enfim. Os startups são geralmente associados ao mercado digital, mas é importante destacar a economia criativa, baseada fundamentalmente no empreendedorismo, na inovação, que possibilita criar um negócio em contextos diferentes. Portanto, as áreas que guardam inúmeras oportunidades tradicionalmente presentes no nosso dia a dia, elas agora fazem parte do universo de startups, através da economia criativa, estabelecido sobre alguns pilares de arquitetura, design, arte, moda, cinema, marketing, audiovisual, literatura, metaverso, enfim, artes cênicas. E nesse nicho pode estar definido como uma forma de transformar a criatividade em resultado. E mais do que isso, de repensar as relações em comunidade. É um novo olhar sobre o empreendedorismo que pede uma visão multidisciplinar, transdisciplinar, holística por parte do empreendedor. Uma atenção nova de novas profissões, novas atividades profissionais, e tem na economia criativa, colaborativa, como o carro-chefe. A crescente abertura de novos destinos turísticos
e a própria renovação daqueles considerados como tradicionais está provocando uma reconfiguração da oferta turística, recursos naturais e patrimônios culturais, em função da tecnologia e mudanças dos gostos, preferências dos clientes, onde a vigilância tecnológica e a inteligência competitiva se converte em ferramentas imprescindíveis para o atual e futuro desempenho das organizações e governos que estão interessados na inovação e competitividade frente ao cenário das crises. O turismo demonstrou por anos a sua capacidade e dinamismo para conseguir um rápido crescimento no mundo. Não obstante, hoje se encontra num momento crucial de seu desenvolvimento, não só pela crise que enfrenta pela pandemia, senão principalmente pelo aspecto sociocultural que emerge com novos estudos, enfim, com comportamentos e expectativas de consumidores que têm mudado de forma contínua. Os produtos, os serviços estão se transformando e se diversificando muito rapidamente. Inúmeras novas oportunidades, novas práticas e segmentos do turismo que vêm surgindo. Vejam o caso das plataformas digitais, que estão mudando totalmente os serviços em turismo e a empregabilidade do turismo. Entretanto, esses fatos, por sua vez, requerem novas pesquisas, novos estudos para uma nova proposta de oferta de recursos e serviços que venham ao encontro desse novo consumidor. Faz-se necessário, entre estes estudos, abordar questões como inovação, características e comportamentos do turista. O relacionamento com o turista e o estímulo ao consumo sob a ótica de um complexo e integrado de roteiros temáticos e interativos devem nortear as estratégias de marketing aplicadas a estas atividades como fatores críticos de seu desenvolvimento. A preocupação deverá estar sempre voltada à mudança do foco em relação ao consumidor, passando-se a oferecer experiências mais individualizadas e de caráter pessoal, customização do produto para fidelização do cliente. Os economistas não costumam diferenciar muito as experiências dos serviços, mas as primeiras constituem uma oferta econômica distinta, tão diferente dos serviços quanto estes dos produtos. Então, hoje, podemos identificar e descrever as experiências como fenômenos de natureza psicossocial, perfeitamente analisados e mensurados nos sistemas econômicos, porque os consumidores querem experiências. E cada vez mais as empresas estão respondendo ou tentando planejar e promover de maneira explícita. Portanto, de agora em diante, as empresas que trabalham e quiserem liderar o mercado de turismo, quer para os consumidores, quer para outras empresas, verão que a próxima área competitiva, a próxima arena
competitiva estará no planejamento e na organização dessas experiências. Uma experiência não é uma construção informe e aleatória, é uma oferta real, tão real quanto qualquer serviço prestado mediante pagamento. Contudo, para obter o benefício completo das experiências, as empresas terão deliberadamente de tomá-las, torná-las atrativas e assim as experiências acontecem quando uma empresa usa os serviços como um cenário e os produtos como suportes para atrair os consumidores, de forma que criem um acontecimento memoráveis. Então, é importante, eu tenho dito, que essa criação memorável e este cenário de acontecimento memorável deve ser lembrado porque as commodities são fungíveis, os produtos são realmente tangíveis, os serviços são intangíveis, mas as experiências são inesquecíveis. O exemplo pioneiro da economia de experiência, para todos vocês se lembram, é a Walt Disney Corporation e as experiências que sempre estiveram no centro dos negócios de entretenimento e agora expandem seu mercado para muitos segmentos do setor de viagens. Essa nova concepção que nos remete a um novo modelo de gestão do turismo, voltado para uma orientação empresarial com enfoque setorial e regional, integrando organizações distintas e muitas vezes até mesmo concorrentes sob uma igual base de estratégias de interesses comuns. Então, essa nova visão não significa que as organizações privadas ou públicas individualmente abdiquem das suas práticas habituais de marketing, mas sim que essas estejam alinhadas a um conjunto de diretrizes comuns entre elas, constituindo um complexo turístico integrado em suas ofertas diferenciais, embora originado de organizações independentes. Essas diretrizes irão nortear todo o desenvolvimento de infraestrutura, padrão e de qualidade do produto e serviços, identidades visuais, campanhas publicitárias, entre outros elementos estratégicos comuns. Eu creio que isso é importante ressaltar, e as redes estabelecidas pelas sociedades e formações de malhas que sustentam a conceituação do território, com diversas formas de cooperação, dependências, interconexões, provocadas pela dinâmica das regiões ressignificadas, irão justificar os agrupamentos territoriais imbuídos da historicidade regional, associados à interação política, ambiental e econômica, que resultam num complexo relacionamento entre bases estruturais e suas subjetividades próprias de cada povo. Eram essas as considerações, Renato, que eu gostaria de fazer inicialmente, e agora a palavra é sua, queremos ouvi-lo sobre o nosso tema. Boa noite, professor Mário Beni. Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Uma satisfação ouvir o senhor nessa noite de 15 de novembro, um feriado aqui no nosso país e que a gente tenha um início de noite aí muito produtivo para a gente poder trocar
algumas ideias em relação ao tema da economia criativa. Agradeço o convite do professor, que acompanhamos já há muitos anos a sua trajetória acadêmica e admiramos muito a forma como o senhor lida com conhecimento relacionado não só do turismo, mas de várias outras áreas que transitamos aí em torno dos fenômenos sociais e culturais. Eu trago aqui um pouco da nossa contribuição como pesquisador, como professor aqui da Univale, porque o tema da economia criativa foi um tema que eu pude, na minha tese de doutorado, trabalhar alinhado com a área de turismo. Certamente, há alguns anos atrás, a economia criativa ela estava muito mais relacionada à criatividade somente sob o aspecto cultural e não tanto psicossocial como o senhor colocou. Mas hoje a gente já percebe que a economia criativa ela surgiu para descrever um movimento, uma dinâmica social que aglutina e agrupa todas as indústrias criativas denominadas e classificadas pelas entidades que trabalham com essa área. As indústrias criativas, elas são aquelas que trabalham eminentemente com o capital criativo, com o capital social e com a produção intelectual dos agentes relacionados às diferentes áreas das indústrias criativas. Nós temos a arquitetura, as artes visuais, as artes dramáticas, o design, o cinema, a publicidade, o teatro, a dança, as mídias digitais com os jogos e os games, como sendo hoje as principais indústrias criativas que trabalham com os diferentes fenômenos voltados para a produção do capital criativo. São essas indústrias criativas que nós podemos dizer que desenvolvem e movimentam a economia criativa, de diferentes lugares, diferentes territórios, diferentes destinos, e aí entra o turismo como sendo um espaço no qual a economia criativa ela contribui e desenvolve diferentes fatores dessas pessoas que habitam nesses espaços e das pessoas que transitam para conhecer esses espaços em função dos movimentos que o turismo ele proporciona. E aí, quando nós reunimos as duas áreas, a economia criativa com o turismo, é que nós podemos perceber o potencial que essas duas economias ou essas duas dinâmicas juntas conseguem provocar ou impulsionar diferentes ações e diferentes movimentos dentro de um espaço. E aí, como o senhor muito bem colocou na introdução, o professor define como sendo áreas interdisciplinares e áreas transdisciplinares, porque quando eu integro a área de design, ou a área de moda, ou a área de artes visuais com um destino turístico, eu consigo trabalhar, então, com diferentes percepções e diferentes experiências que podem provocar para o turista uma percepção customizada daquele espaço, baseado na experiência que ele possui e que antecede, muitas vezes, a convivência e a vivência desse turista naquele espaço. Então, para nós é muito importante trazermos essa fala da economia criativa com o turismo, porque ela é uma área de pesquisa relativamente nova aqui no Brasil, mas que tem provocado um interesse de muitos pesquisadores, de muitos colegas professores, em função do diferencial e do capital que essa produção pode se desenvolver para esses espaços. Existe hoje uma certa
coincidência, muitas vezes, quando nós definimos o conceito de indústria criativa para a economia criativa e de destinos inteligentes ou cidades inteligentes. Porque são muitas vezes termos que diferentes gestões, diferentes governanças, diferentes programas utilizam e que muitas vezes um pode sombrear o outro dentro do seu planejamento, do seu programa de desenvolvimento baseado nessas economias. Então, é importante que a gente também tenha bem claro que a economia criativa, ela não significa a mesma coisa que um destino turístico inteligente ou que uma cidade criativa ou uma cidade inteligente. A economia criativa, ela é esse termo que agrupa essas indústrias e que integra isso em função da experiência e da customização a ser proporcionada pelos turistas nesses espaços que estão sendo transitados. Perfeito. A sua descrição foi notável e completa efetivamente aquilo que nós estamos tentando introduzir já no planejamento regional e no desenvolvimento sustentável do plano de regionalização do turismo. A dificuldade é que este embasamento teórico é muito recente e, evidentemente, isto nos traz dificuldades até você chegar a ter uma leitura objetiva, clara, nas pesquisas, se torna muito difícil. E as próprias políticas públicas, o governo, e nas suas atividades de planejamento regional, de desenvolvimento sustentável, eu tenho colocado, por exemplo, a economia. Estamos trabalhando, pelo menos aqui em São Paulo, tivemos a oportunidade de diversificar muito as regiões turísticas já delimitadas, e num projeto até de um catarinense, que é o nosso secretário de turismo, foi ministro do turismo, o Vinícius Lumbert, que fez um belíssimo trabalho na Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, e introduziu realmente todos esses conceitos. E, mais do que isso, ele trabalhou na região, trabalhou com a Universidade de São Paulo, com o Centro de Pesquisas, não exatamente vinculado ao curso de turismo, mas ao curso de administração, né? Mas chamou vários turismólogos, vários profissionais e professores, tanto do mestrado como do doutorado, na área de turismo, para compor esta equipe multi e transdisciplinar, no sentido de buscar efetivamente um resultado de aplicar no programa de regionalização do turismo do Estado um conceito de clusterização. Então, foi mais além, não foi só a regionalização, ele realmente procurou e buscou esse processo de clusterização, nós participamos disso, a equipe de assessores
do projeto chegou a questão da governança regional, com as instâncias de governança regional, aqui muito mais com o modelo dos países nórdicos, com as DMOs, né? Destination Management Organization, onde se trabalhou muito a questão da clusterização das regiões turísticas. E chegou a um modelo dos distritos turísticos. Esses distritos turísticos, agora, com governança definida, com consórcios. Primeiro, houve toda uma organização do Estado, anterior ao próprio Vinícius, que foi a questão dos municípios de interesse turístico, uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado, que criou os municípios, com os estudos feitos pelas políticas públicas da Secretaria de Turismo, com os municípios de interesse turístico. Criou perto de uma centena de municípios, os MITs, municípios de interesses turísticos. Então, a partir desses MITs, se criou todo um arcabouço gerencial, de gerência e de governança regional, com as regiões turísticas, com os consórcios municipais, e esses consórcios municipais passaram a serem exercidos pela iniciativa privada, pelo terceiro setor e pelas comissões de turismo, pelos conselhos, melhor, pelos conselhos municipais de turismo. Então, todo esse arcabouço de gestão foi voltado. E uma das prioridades foi, na questão dos clusters, foi exatamente a questão da economia criativa, né? Buscar as características, identificar, ter a percepção dessas características em cada um dos municípios de interesse turístico e em cada uma das regiões. E esse processo continua. Evidentemente, esperamos que o novo governo não altere o rumo que tomou este processo, e realmente porque ele caminha a passos largos para esta visão que você colocou muito bem da economia criativa, né? Se trabalha muito e já se distingue regiões vocacionadas a esse processo. Então, temos já os primeiros distritos turísticos do Estado. O primeiro foi o distrito de Olímpia, que é uma região onde passa o aquífero Guarani, portanto, muito rica com as águas termais. Imagine que esse município de Olímpia, nós fizemos o plano diretor, a questão de uns 12 anos, se tanto, e hoje se tornou um dos principais distritos turísticos. Na época havia algo em torno, não chegava a 2.000 leitos, hoje chegamos a praticamente 30.000 leitos turísticos no município de Olímpia, que é o município, que é o primeiro distrito turístico. E assim outros já começaram a serem firmados aqui na região próxima a Campinas. Enfim, se caminha nesse sentido, onde se percebe que o vetor
da economia criativa está extremamente funcionando e presente em todas essas iniciativas. São justamente esse o caminho, né? Quando o senhor coloca da definição das políticas públicas e da incorporação da economia criativa nas políticas públicas, é o primeiro passo, é o primeiro movimento para que a economia criativa ela seja percebida e seja observada internamente. Nós podemos, talvez, definir 6 requisitos, né, que inclusive são requisitos que nós temos trabalhado no modelo de incorporação da economia criativa nos destinos turísticos, para que, se tivermos gestores, né, entidades de governança observando como trabalhar a economia criativa dentro do seu território, eu deixo aqui registrada a possibilidade de trabalhar com esses 6 requisitos que nós vamos colocar agora para que os nossos participantes possam conhecer. O primeiro requisito, ele está relacionado à definição das políticas e do mapeamento dessa economia criativa por meio de diferentes ações. E como é que eu posso incorporar esse mapeamento, ou como é que eu posso identificar esse mapeamento? Eu começo, então, identificando se a propriedade intelectual, se a propriedade criativa, ela está, se o capital criativo ele está sistematizado, ele está normatizado, e se essas ações criativas elas estão mapeadas e classificadas conforme os setores identificados na economia criativa e nas indústrias criativas. Então, esse primeiro requisito das políticas e mapas, ele é fundamental para que um gestor da área de turismo, um gestor de uma entidade, consiga observar e perceber essa atuação dentro de um destino turístico. O segundo requisito importante também está relacionado às competências e à infraestrutura implantada dentro desses espaços. Uma cidade criativa, ou um destino turístico que queira trabalhar com a economia criativa, ele precisa oferecer ações, instrumentos e ferramentas que promovam a capacitação adequada dos diferentes agentes da economia criativa. Esse espaço ele precisa proporcionar diferentes interações, diferentes movimentos, ele precisa ter uma infraestrutura que proporcione essa convergência dos diferentes atores, e isso começa muitas vezes por um espaço público, uma praça, um equipamento, um mercado, um determinado passeio, que faça com que essas competências elas possam ser percebidas nessa infraestrutura implantada do destino. Então, se nós temos o primeiro requisito, as políticas e mapas, e o segundo requisito, as competências e a infraestrutura, o terceiro requisito está relacionado à existência de empresários criativos e de redes de cooperação dentro desses destinos turísticos. E esse mapeamento dos empresários criativos transita em empresários de pequeno, médio, grande porte, profissionais liberais, aquele artesão que muitas vezes ele produz uma louça, uma cerâmica diferenciada e que muitas vezes o seu ateliê pode servir como um equipamento turístico daquele destino, e até mesmo uma indústria da área de tecnologia, da área de moda, da área têxtil, da área de plásticos, que muitas vezes possa suscitar determinado interesse por parte de um turista ou por parte dos visitantes que estão naquele espaço. Então, nós temos, em primeiro, as políticas e mapas,
Em segundo, nós temos as competências em infraestrutura. Em terceiro, nós temos os empresários criativos. O quarto requisito que nós gostaríamos de colocar está relacionado à existência de lideranças e da imagem do destino turístico. E aí vai muito aquilo que o professor colocou da vocação, né? Não adianta um destino se desenvolver ou querer se desenvolver com determinada identidade se ele não possui essa vocação proporcionada pelos líderes e pela imagem que o destino provoca. O quinto e penúltimo requisito está relacionado às plataformas de informação, né? O uso de tecnologias existentes, quais são as tecnologias e as estratégias de informação e de comunicação que são implantadas para o monitoramento dessas atividades turísticas. E o sexto requisito está relacionado à articulação dessas estruturas de governança, como que elas se estabelecem. E aí esses 6 requisitos, né, as políticas e mapas, as competências em infraestrutura, os empresários criativos e as redes, a liderança e as relações culturais, as plataformas de informação e as estruturas de governança, elas transitam muito quando o professor Mário Beni coloca da teoria dos clusters, porque a teoria dos clusters ela contribui para que um destino turístico consiga observar dentro do seu estágio de desenvolvimento regional se há uma articulação, se há uma incorporação, se há uma difusão dessas ações, se há já um amadurecimento daquilo que está sendo promovido e daquilo que está sendo integrado. Então, muito importante que a gente consiga estabelecer a relação entre clusters e a relação entre economia criativa, por meio desses requisitos e por meio da leitura dos estágios de desenvolvimento de cada um desses requisitos, né? Não importando se nós estamos muitas vezes falando de um destino já consolidado ou de uma cidade ou de um destino que queira implantar e queira trabalhar como uma política de desenvolvimento regional dentro do seu território, voltado para o turismo e para as relações que nele proporciona. Perfeito, Renato. Você não me surpreendeu, já tinha ouvido falar muito da sua pesquisa, do seu trabalho, da sua atividade docente, mas você consegue descrever nesses 6 itens o conteúdo de um cluster. Quer dizer, a instrumentação de um cluster, que é realmente um processo difícil. Ainda ontem eu tive, excepcionalmente, uma live com a coordenadora geral do Programa de Regionalização de Turismo do país, do Ministério, e nós tivemos momentos difíceis. O Ministério ainda sequer considera a ideia do cluster. Eles não conseguem entender a grandiosidade, o detalhamento que você deu de uma forma tão lógica e ordenada a essa questão da economia criativa, calcada e fundamentada, alicerçada na clusterização, nos clusters, não é? Realmente, primeiro passo é você efetivamente, veja que regionalizar, identificar regiões com potenciais turísticos é um processo relativamente fácil. Agora, como fazer os atores, como trabalhar com a dinâmica necessária
que é o grande desafio, tanto das políticas públicas de turismo, como também do papel da iniciativa privada e do terceiro setor. Tá? Isto realmente é um grande desafio, eu tenho insistido isso, eu sou o decano no Conselho Nacional de Turismo, estou lá desde o tempo do Itamar Franco. Né? Você veja o tempo que eu estou lá, digo sempre a mesma coisa, e é evidente que o Ministério do Turismo não existia no Itamar Franco, mas o turismo estava no Ministério de Indústria, Comércio e Turismo, em diferentes, na própria Embratur, até chegar à criação do próprio Ministério de Turismo. Então, a grande dificuldade, Renato, que eu vejo, e ontem eu salientava isso para Ana Clara, que é esta coordenadora do Programa Nacional de Regionalização do Turismo, veja que o grande equívoco, o grande problema do Ministério é não ter um interlocutor junto aos estados. E ontem nós falávamos da necessidade de uma conexão mais moderna, mais atual, que é realmente uma rede. Tá? É impossível você pensar em clusters sem uma rede, sem o conceito de rede, antes de mais nada. Então, o que acontece no caso do Ministério de Turismo? O interlocutor que foi entendido à época, quando se criou o Ministério de Turismo, portanto, em 2003, foi se criar o Fórum do Fornatur, Fórum Nacional dos Secretários de Turismo. Então, veja que este é o interlocutor do Ministério junto aos estados e municípios. Então, você imagine a dificuldade que um secretário de Estado tem para levar as diretrizes do Programa de Regionalização do Turismo. Eu já nem estou falando no processo de clusterização, mas de regionalização. Né? Levar toda a questão da governança, a necessidade de modificar as estruturas e a escolha dos conselhos municipais de turismo, geralmente compostos o termo é realmente esse, cupinchas, né? Pelos apadrinhados do prefeito, que não tem nenhuma ligação com coisa alguma, mas que quer ter um cargo público para ser recompensado pela sua fidelidade ao prefeito, o prefeito coloca no Conselho de Turismo, né? Do município. É essa a ideia. Então, fazer com que realmente esses conselhos atuem na governança e também que se criem os consórcios das regiões turísticas, os consórcios municipais de turismo, portanto, agregando aqueles municípios às características culturais e regionais, locais, né, para se trabalhar efetivamente, começar a se pensar nas linhas de ações do processo de clusterização, né, para que essas experiências possam ser muito bem estruturadas, comunicadas, faz necessário a implantação das diretrizes de regionalização e clusterização dos destinos turísticos, coisa que não... Hoje temos alguma coisa em termos de
340 regiões turísticas, quase 2.000 municípios de interesse turístico, identificados, porém não organizados, não estruturados. Não falar-se em clusterização ainda é uma coisa absolutamente impossível no Ministério. Não é? Regionalizar é romper barreiras territoriais, políticas, econômicas, entre diferentes áreas que possam ser trabalhadas num conjunto. Para que ela possa acontecer, deve ser acompanhado do processo de clusterização, que envolve fundamentalmente esses 6 capítulos, esses 6 itens que você muito bem colocou e que eu parabenizo por isso, porque sem essas questões, sem esses requisitos, definições de políticas, da própria propriedade criativa, as ações criativas, depois a competência, as questões da infraestrutura, as ações, as lideranças locais, aí de cara vamos nos confrontar com os conselhos municipais de turismo e a dificuldade de se compor os consórcios regionais, depois as plataformas de informação, até chegar às plataformas de informação, que é fundamental. Não é possível vocês pensar em redes sem pensar em clusters, sem pensar numa rede, né? Para chegar finalmente à articulação dessa rede, dessa conexão entre todas as políticas públicas com o empresariado e o terceiro setor. É muito difícil. Eu passei minha vida fazendo conferências, palestras, e eu brincava sempre, era nós com nós, né? Não, porque o empresário nunca aparecia, e até hoje, quando você observar na área de turismo, os hoteleiros se reúnem com os hoteleiros, os agentes de viagem com os agentes de viagens, os que trabalham com animação, entretenimento, recreadores e recreadores também se reúnem, e não há uma integração de todos esses setores, né? Que só você vai conseguir através da clusterização. E o problema mais grave, voltando, é o interlocutor. Quem é o interlocutor do Ministério junto ao Ministério? Junto ao município e ao Estado, tá? É o Fórum dos Secretários de Turismo. Ora, o turismo já é, no plano federal, o ministério de menor orçamento. Imagine você ter efetivamente condições de trabalhar toda essa rede, fazer com que essas diretrizes do plano de regionalização, já não falo nem na clusterização, chegar ao município e à região turística. Não é? É muito difícil e a coisa não funciona. E eu tenho batido isso desde a fundação do Ministério, que o interlocutor precisa ser uma outra opção, não pode ser a dos secretários. Eles têm que cuidar, cada um, respectivamente, dos seus estados e buscar soluções também para os municípios de interesse turístico. É o caso do Vinícius, que fez um belo trabalho. O que ele fez? Ele foi... havia um estudo
já desenvolvido. Ele pegou esse estudo, trabalhou não só a regionalização, mas principalmente a clusterização do Estado, criando o que ele chamou de distritos turísticos. E funcionou a coisa realmente, então, oxalá não se interrompa, se prossiga. É um projeto da Universidade de São Paulo, através aí da Faculdade de Economia e Administração e dos seus institutos de pesquisa, né? Então, é da FIA, né? Que é a Fundação Instituto de Administração da USP, da FEA da USP. Portanto, é um projeto de longo alcance, com resultados já realmente esperados, com municípios já definidos, clusterizados, com governança, regiões, como essa da região de Olímpia, Rio Preto e toda aquela região do norte do estado. E é isso, efetivamente, você, em 6 itens, definiu o grande desafio do turismo nacional. Esse desafio ele perpassa, né, por várias atividades, né? Esses 6 requisitos eles fazem parte desse modelo de desenvolvimento de economia criativa para destinos turísticos que nós desenvolvemos, nós criamos na nossa tese de doutorado, e que foi fruto também de uma pesquisa que nós tivemos oportunidade de realizar na cidade do Porto, em Portugal, Sim. Nos anos de 2016, de 2017, quando lá na cidade do Porto nós já visualizávamos um estágio de desenvolvimento da economia criativa um pouco mais avançado, se nós comparássemos com alguns destinos aqui no Brasil, como Florianópolis, Balneário Camboriú e outras cidades que têm trabalhado essa imagem de um destino criativo, de um destino pujante, de um destino que transita com várias indústrias criativas de forma muito tranquila e muito confortável. E esse reflexo, essas ações, né, elas são realmente fruto de uma leitura pontual do que estava acontecendo na cidade do Porto em 2016, em 2017, quando, inclusive, naquela época, eu, professora Ana Paula Som, fomos a uma conferência de indústrias criativas para o turismo, quando, na época, nem tínhamos ainda muita clareza do que era indústria criativa alinhada com o turismo, e aí lá conhecemos alguns professores, o professor Paulo Faustino, que muito nos ajudou, juntamente com a professora Sara dos Anjos, a criar esse modelo de desenvolvimento de economia criativa para o turismo, sim, que inicia nesses 6 estágios, nesses 6 requisitos, mas que se replica em várias outras ações dentro desse modelo. E o que o professor coloca, né, da dificuldade de uma articulação política, de uma interlocução, é realmente uma realidade, e eu só gostaria de complementar a dificuldade que muitas vezes esses agentes possuem, até em função da falta de continuidade para essas ações. Né? Porque essa estruturação de um plano, de um programa, ele não é fruto de uma ou duas pessoas, é fruto de um passado, de um presente, de um futuro, e isso não pode ficar na mão de um secretário, de um político, de uma voz representante do povo, mas sim de um grupo de agentes que precisa cobrar e precisa monitorar
ao longo das mudanças de gestão que nós temos, de mudanças Exatamente. de governo, né? Então, fica aqui o nosso registro e a nossa confirmação daquilo que o professor colocou, da dificuldade de continuidade desses programas e a necessidade de monitoramento para que esses programas eles não fiquem guardados quando trocado um governo, uma bandeira, enfim, um partido, mas sim sejam cobrados e monitorados para que a gente possa ter a indústria do turismo valorizada da forma como ela precisa ser valorizada. Sem dúvida, Renato, você colocou bem, é esse o nosso problema de sempre, que permanece. Eu, infelizmente, testemunhei isso tudo durante todos esses mais de 40 anos de vida pública, fui constituinte, vivi a tentação parlamentar, as dificuldades, servi a 8 governadores no estado de São Paulo, em secretarias de Estado, fui da área econômica, fui presidente do Badesp, vice-presidente do Banespa, enfim, passei por isso tudo. E o que a gente percebe, né, nessa jornada, nessa caminhada do executivo, é a descontinuidade dos programas. Né? Os programas não são levados em conta, eles são modificados radicalmente, sem nenhuma segurança de que, efetivamente, esse processo tenha uma continuidade que é vital, fundamental. E isso realmente dificulta você. Né? Isso deveria ser efetivamente aprovado como é o que eu digo sempre: turismo não é uma política pública de governo, é uma política de Estado, não é? Pela sua complexidade e envolvimento em diferentes áreas. Turismo, eu costumo sempre dizer, é transdisciplinar, é intersetorial, não é? E, portanto, depende efetivamente de muita boa vontade e de um prosseguimento. Ele não pode ser interrompido numa mudança de governo, de administradores públicos, porque ele leva, primeiro, a descrença para aqueles que irão compor a governança e dar sentido a ela, que são os empresários. Não é? Os empresários nunca aparecem para discutir nem com os empresários da área de turismo, não é? E nem com a universidade. Fica uma coisa, cada um para si, sem continuidade, sem efetivamente operacionalidade, e não, as coisas não avançam. Eu, com 85 anos, confesso que já não sei mais o que esperar. É continuar, evidentemente, fazendo o que eu estou fazendo, discutindo. Ontem, com a gente do Ministério, hoje com você, que tem uma visão, oxalá você pudesse estar à frente também de uma área de decisão, com esta visão. Né? Você falou foi sua... Não sei, em algum momento você tocou no nome ela trabalhou aqui comigo, já esteve aqui, talvez ela tenha até te recomendado a
fez aí, trabalha muito com cluster. Nós fizemos um artigo junto Professora recente. Ana Paula Som. Ana Paula. Isso. Então, a Ana Paula tem essa visão também. Perfeito. E é claro que vocês precisam estar juntos, porque ela tem uma boa visão, estão juntos realmente no programa. Não sei se de turismo, mas vocês... Sim, no programa de turismo, trabalhando Isso, juntos. então, Aqui, vocês precisam estar juntos, avançar. Nós acabamos de entregar um artigo, né, sobre clusters, e as pessoas que... Ainda comentava há pouco, porque as observações do artigo, a pessoa que analisou o artigo, acho que nunca ouviu falar em cluster, ou se ouviu falar, não sei como ele faz observações e sugere que modifique. Então, eu realmente imagino como é que está a minha amiga a essa altura com as observações que também recebeu sobre o artigo, porque pessoas que não têm a menor noção do que estão recomendando que se modifique. Mas é assim, né? Isso num artigo de pós-graduação, de titulação como ela tem, a experiência vivida, as pessoas não têm noção das recomendações que fazem, porque não conhecem. Isso acontece na vida pública e acontece na universidade, quando não devia acontecer. As pessoas pensam que a gente está falando grego, aramaico, ou coisa desse tipo. Justamente. E muitas vezes a dificuldade de entendimento das novas proposições, né? Das novas relações que estão se estabelecendo. Resistência aos novos conceitos, às novas relações. Aos novos conceitos. A dinâmica que a própria pesquisa precisa ter de estar aberta para o novo, né? E de estar estruturada em diferentes... Eu fico estarrecido, Renato. A Universidade de São Paulo, eu venho falando há 20 anos em inter e transdisciplinaridade. E eu me lembro que em reuniões que tive com colegas de outros departamentos, isso não existe, Mário. Isso aí não, quer dizer, eles não aceitam, são dogmáticos. Né? Eles não conseguem ver à frente o que acontece. Né? E muitas vezes essa relação, né? Aí eu trago aqui um pouco da nossa experiência, porque eu atuo também à frente da comissão própria de avaliação da Univale, da comissão que avalia a qualidade não somente do ensino, mas de outros serviços prestados dentro da instituição. E aí, muitas vezes, a necessidade desses instrumentos de regulação e de avaliação do que a pesquisa, do que o conhecimento está sendo produzido, estarem atualizados, estarem redesenhados, estarem reestruturados para que a universidade ela avance, né? As instituições elas proponham algo de novo e a expectativa que os alunos e os professores possuem em relação ao conhecimento produzido e a pesquisa que está sendo publicada, que está sendo investida, que os órgãos de fomento estão trabalhando e muitas vezes estão apoiando para que algo de novo se produza para a sociedade e não simplesmente esteja sendo replicado aquilo que muitas vezes já foi produzido há um certo tempo. O senhor está certo em estar à frente desse posicionamento, porque com a experiência do professor e com a referência do senhor, muitas vezes isso dá um gás para quem é novo em relação àquilo que está sendo produzido e pensar diferente daquilo que já foi colocado. Muito bom. Isso aí.
8h30. Gislaine? Tem uma pergunta aqui para o senhor, professor. A Zezé pergunta, Mário, um ministério sem orçamento, vale a pena? O Zezé deixou o senhor numa saia justa agora. Maria José Giarita, minha querida aluna, você me conheceu quando estava no 2º ano colegial. Olha o que ela colocou aí, muitas reflexões. E depois caminhamos juntos até o seu doutorado, passando pela sua graduação. Você sabe a resposta. O que eu posso te dizer? O orçamento do Ministério é ridículo, tá? Para que tudo isso possa ser imaginado, pensado e efetivado. Tá? Primeiro, eu deixei muito claro e repito, é preciso se corrigir o interlocutor do Ministério junto aos Estados. O Fornatur não é o interlocutor correto. Cada secretário de Estado tem que cuidar do seu espaço e, evidentemente, com muito poucos recursos. Vocês acham que eles vão exercer a função que é do Ministério? Tá? A Ana faz o que pode, ela viaja, às vezes, até com os próprios recursos, porque o Ministério não paga o deslocamento dela para as regiões, quando muito dá uma diária. Então, é uma coisa absolutamente impossível, não tem o orçamento que tem é aquele que é reforçado por alguns financiamentos internacionais, o BID, que acabou também, né? Houve um período em que o BID, nós chegamos a fazer o projeto da Rota das Emoções, fomos trabalhamos numa das empresas que desenvolveu a Rota das Emoções, num trecho dos Lençóis Maranhenses, e, portanto, foi um trecho do projeto, mas com recursos do BID, e não do Ministério. O Ministério não teria condições para isso. Então, é claro que depende de recursos externos, etc. O Ministério não tem condições, efetivamente, de trabalhar. A Ana Paula acabou de entrar aí, eu não sei se ela ouviu o que eu disse, tá? Mas realmente você deve ter ficado surpresa também, como eu fiquei com a recomendação que as recomendações que foram feitas lá, Ana Paula. Realmente não entendi, ou eles nunca ouviram falar em cluster, ou realmente, não sei. Eu prefiro que você responda, porque eu vou acabar me desentendendo com aquele pessoal. Depois eu tomo amanhã eu tomo um café com a Ana Paula e a gente atualiza essas recomendações aí da produção. Você vai dar risada, professor. Não, Ana Paula é uma grande amiga, uma grande colega, nós nos conhecemos desde a infância, então é uma coincidência, uma feliz coincidência trabalhar. Eu tive a honra de assinar um artigo junto com a Ana Paula. Agora, imagine como ela está se sentindo. Né? Eu não sei, ela recebeu o mesmo e-mail que eu recebi. Não, muito honrada, ela comentou, muito honrada de poder colaborar com o senhor também nessa produção, certamente. Eu queria ser uma mosquinha para ver os comentários de vocês a respeito das alterações solicitadas. Tá certo. A gente atualiza. Ai. Temos mais perguntas?
Não, professor. Nós estamos com 1h10 de programa. Várias pessoas passaram por aqui, outras tantas estão assistindo, estão quietinhas, porque afinal de contas hoje é feriado, né? Nem todo mundo está fazendo live como nós, mas enfim, nossa live vai ficar aqui à disposição. E, professor Renato, você que está chegando agora aqui no canal, as nossas lives estão indo para a sala de aula. Então, isso é bastante interessante, porque os assuntos que são tratados aqui e as pessoas que são convidadas, em sua grande maioria, elas trazem assuntos novos que ainda não estão em livros ou em artigos. Enfim, faz 2 anos que o programa está no ar, e nesses 2 anos nós estamos trazendo as novidades referentes ao turismo, nesse período que a gente não sabe muito bem como chamar, né? Eu acho que eu acompanho o professor Mário e digo uma nova era, porque dizer que existe um novo normal é meio suspeito, até porque de normal não tem nada, né? Estamos nos altos e baixos da pandemia, né? Os números hoje apresentados deixam a gente um pouquinho assim de respiração suspensa, porque os números estão subindo de novo, né? Então, eu gostaria, se você... Desculpe, Gília. Eu gostaria de ter um artigo, eventualmente, não sei se você fez sobre isso, sobre esses 6 pontos que você abordou com muita procedência. Encaminharemos na sequência para o professor poder ter acesso ao material. Eu gostaria muito de ler com calma e meditar será um prazer pouco sobre isso. Compartilhar o material com o senhor, a gente vai encaminhar na sequência. Então, tá. Agradeço a sua presença, professor Renato, agradeço a sua presença, professor Mário, e a presença de todos que nos acompanharam. Não se esqueçam de passar no canal, fazer sua inscrição, olhar os quizzes e os outros vídeos que tem lá com os outros diversos temas. E na próxima semana estaremos aqui na terça-feira, 19h30, com mais um convidado para discutir um outro assunto interessante sobre turismo. Boa noite. Muito obrigado, Renato. Gostei muito das suas colocações. Muito obrigado, professor Mário Beni, pelo convite. Uma satisfação revê-lo. Muito obrigado, Geslaine, também. Um abraço a todos e ficamos à disposição para outras oportunidades. Um bom resto de feriado aí aos senhores. Certamente teremos. Até mais. Até mais.